Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Te dê graça e paz neste dia. Eu sei que esse dia será abençoado por Deus, né? E você desfrutará dele. Vamos orar juntos. Deus Santo, no nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que está aqui agora assistindo esse vídeo comigo. Eu peço ao Senhor que a tenha nas tuas mãos, que dê a ela momentos felizes com o Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre a vida dela e a vida dos seus familiares, no nome de Jesus. Eu amo o Senhor, eu sei que o Senhor também ama esta pessoa e sei que esta pessoa ama o Senhor. Por isso eu oro por ela no nome de Jesus, pedindo ao Senhor que engrandeça o teu nome na vida dela. E assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Quero que teu dia seja muito abençoado, né? Vamos com o título da mensagem de hoje. Deus agirá assim por você. Deus agirá assim por você. Vamos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, que está em Êxodo capítulo 14. Já estamos terminando o capítulo 14 e depois então passaremos para o capítulo 15, se Deus quiser. Mas em Êxodo capítulo 14, o versículo 25 e o versículo 31 traz uma grande bênção para as nossas vidas. O versículo 25 diz assim: emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel. O Senhor peleja por eles contra o Egito. Olha aí, os egípcios agora entendem que quem está pelejando não é Israel, mas é o Deus de Israel. E o versículo 31 diz assim: e quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiaram no Senhor e em Moisés, seu servo. É engraçado nesse último versículo também, porque mostra que então o povo não estava 100% confiando no Senhor. Precisava de mais um sinal miraculoso. Tem muita gente assim, só confia em Deus se Deus estiver mostrando sinais, maravilhas e milagres, né? Mas a gente tem que aprender a confiar no Senhor, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é maravilhoso. Mas vamos ao título desta mensagem, que parece uma sequência da mensagem de ontem, e é mesmo, não só parece, mas é. Mas o título cai muito bem com o título de ontem, né? Pare de clamar e comece a agir. Esta era a ordem de Deus para Moisés e para que ele ordenasse ao povo. Bom, hoje o título é Deus agirá assim por você. Então vamos falar do que Deus fez, né? Nós entendemos que Deus então deu uma ordem para Moisés seguinte: diga ao povo que olhe primeiro para esses egípcios, porque é a última vez. Eles devem olhar de pé, parados, observando, porque é a última vez que eles virão estes egípcios. Aí eu acrescentei a palavra vivos, né? Essa foi da minha parte, a palavra vivos. A última vez que vocês verão esses egípcios vivos. E hoje eu explico por que eu acrescentei esta palavra. Então o povo, né, foi ordenado por Moisés: vire as costas para este povo e comece a caminhar junto ao mar, né? E Deus então deu a ordem a Moisés: Moisés, aquilo que é teu e você tem nas mãos, eu não vou retratar tudo o que falamos ontem, mas aquilo que é teu que você tem nas mãos, levanta a tua mão com a vara e ordene o mar que abra, divida o mar em duas partes. É engraçado que onde o povo de Deus atravessou era a parte estreita do mar. O mar era muito largo, né? Tinha 355 quilômetros, né, de largura, mas esta parte que Deus reservou estava ali perto de onde Deus mandou que o acampamento fizesse e bem perto do Egito, né, muito perto do Egito. O que acontece ali de Ramsés?
o que acontece é que os egípcios, então, vendo o povo que outrora fora um pouquinho mais adiante e agora retorna e diz, eles estão perdidos, vamos lá e vamos trazê-los de volta como escravos. Eu imagino que quando saíram aquelas tropas do Egito, o Egito ficou em festa. Foi eles que roubaram tudo de nós, agora vão ter que devolver. Eles que levaram tudo, que nos compraram com palavras, né? Que eram nossos escravos e saíram daqui como senhores, donos da situação. Eles vão ter que voltar como escravos e devolver tudo para nós. O Egito estava ali, né, cultuando talvez os seus deuses e dizendo, os nossos deuses os trará de volta e provará que não há Deus nenhum de Israel, que é um dos nossos deuses é que mandam. E de repente eles vão lá. E Deus então, com ar de deboche, diz, olhem primeiro para eles e depois virem as costas para eles e seguem a caminhada. Acredito também que foi a última vez que os egípcios viram o povo de Israel. E agora os veem pelas costas. Não parece um deboche? Não parece um abusar de Deus aos deuses do Egito? E foi mesmo. E então tudo acontece. Moisés faz como Deus diz, o mar se abre, colunas altíssimas de água de um lado, colunas altíssimas de água do outro, mas o povo vê aquele caminho no meio do mar e começa a caminhar por ele. E vai caminhando, e caminhando, e caminha a noite inteira. Mas os egípcios também veem caminho, e procurando o povo, achando aquele caminho, começa a caminhar. Mas Deus diz que o anjo que estava na frente do povo passa para trás. A tocha, né, o pilar de fogo fica na frente, porque era noite. Mas o anjo passou para trás. E aquela nuvem que era para refrescar agora se torna uma nuvem escura para os egípcios. Então os egípcios não viam nada na sua frente. A última coisa que eles viram foram as costas do povo de Deus. E eles dizem, é por esse caminho que eles tomaram. Mas eu tenho facilidade em acreditar também que os egípcios não viam as nuvens de águas. Senão os cavalos assustariam, eles não entrariam naquele caminho com medo. Eles não tinham tanta fé quanto o povo de Deus tinha. E então o povo vai passando e os egípcios entram atrás. Todo o exército de Faraó. E eu tenho facilidade em acreditar que Faraó talvez estava junto também, né? Com eles ali, querendo sucesso, querendo ganhar esta batalha contra o Deus de Israel. Mas Deus tinha dito a Moisés, Moisés, eu vou empurrá-los para entrar nesta água, porque eu preciso mostrar para os egípcios com a minha justiça que eu sou o Deus de Israel, que comigo não se brinca, ninguém tenta me destronar, eu derrubarei os teus inimigos e mostrarei a minha glória nos egípcios. Bom, a Bíblia diz então que Moisés está caminhando e vai passando a noite. E então, na quarta vigília da noite, começa o povo caminhando sem olhar para trás. Esta é uma lição muito grande para nós que somos cristãos. O povo caminhando para frente, para frente, para frente. E por que não olhavam para trás? Porque se olhassem para trás, iam ver simplesmente uma escuridão. Que lição que isso traz para você e para mim? Não devemos olhar para trás, porque atrás deixamos as trevas, as coisas que nos oprimiam, que nos escravizavam. A escuridão das trevas que nos cegavam, não nos deixando ver Deus, agora ficou para trás. Você tem que olhar para frente, porque o pilar da tocha do Espírito Santo de Deus está na tua frente e está te dirigindo, está te dizendo o caminho que você deve passar. E quando você olha para a direita e para a esquerda e você vê colunas de águas, é que Deus disse que mesmo que você passasse sobre as águas, elas não te submergiriam, elas não te afogariam. E isso é um exemplo para você e eu aprendemos a acreditar.
em Deus, somente em Deus, e andar na direção dele. Não importa se existem muitas pessoas que olham para um lado, para o outro e se assustam. Deus te quer caminhando no caminho que ele preparou para você. E Deus me quer assim também. Volto ao título desta mensagem. Deus agirá sim por você. Bom, e então na quarta vigília da noite, Deus continua liderando o povo. E a Bíblia diz que Deus da tocha, do pilar de fogo e da nuvem, porque ele pode estar em todos os lugares e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não contempla quem? Ali o exército egípcio vindo no meio do mar, do jeito que ele queria. E eles aproximam e aproximam e aproximam, mas eles não podiam ver o povo de Deus, e o povo de Deus não podia vê-los, porque o povo de Deus também não olhou para trás. Nenhum podia aproximar-se do outro. E então o que acontece? Eles então começam a sentir uma coisinha acontecendo. Até então, o caminho estava enxuto, estava tudo perfeito, e as rodas dos carros andando de forma normal. Mas então começaram-se um ranger nas rodas dos carros de Faraó. E a roda começou a não andar bem mais. E isso começou a apavorar ao exército de Faraó. E eu acredito que neste momento Deus permitiu que eles vissem então as colunas de águas. E então, apavorados, Deus lançou um pavor muito grande, um alvoroço muito grande. E eles começaram então a tumultuar ali. E a ordem, o grito foi: fujamos, porque o Deus dos hebreus peleja contra os egípcios. Nós não podemos contra este Deus. Ele fez 10 pragas no Egito. Ele detonou o Egito com as suas pragas. E agora nós estamos nas mãos dele, no meio de um mar. Água por todo lado. Fujamos! Não teve como fugir. Deus iria fazer a sua justiça. E o que acontece? É que as águas então, Moisés chega do outro lado e Deus diz para ele: Moisés, estenda sua mão de novo com a vara, Moisés, para fechar o mar, para o mar voltar a ser mar. Eu acredito que aquelas águas estavam tão alvoroçadas ali, que quando elas voltaram na sua força maior, conforme diz a Bíblia. E então as águas tomaram aqueles egípcios, e foi cavalo morrendo, e cavaleiro morrendo, e gente morrendo, e a Bíblia diz que nenhum deles, por isso que eu creio que Faraó foi nessa também, nenhum deles se escapou. Nunca mais o Egito teve notícia daquela tropa que saiu dali, do seu exército que saiu dali. A Bíblia não dá muita menção de qual foi o choro dos egípcios, o clamor dos egípcios lá, a tristeza dos egípcios. Mas imagine você que quando eles perderam os seus filhos primogênitos, eles choraram amargamente, gritaram, expulsaram o povo dali. Imagina agora o sofrimento de ver todo um exército morrendo, inclusive o líder. Acabou-se a fama do Egito em termos de guerra. Foi-se os seus carros escolhidos, foi-se os seus cavalheiros escolhidos, os seus capitães escolhidos, foram todos detonados e destruídos, mortos pela mão do Deus de Israel. E então as águas se fecharam, e o que acontece pela manhã bem cedo? Deus dá-lhe a prova aos corpos do outro lado dos egípcios mortos. E a Bíblia diz que o povo viu o poder de Deus e temeu a Deus. E então confiou em Deus e em Moisés, o seu servo. Mas nós sabemos que lidar com gente é difícil. E mais tarde vemos esse povo que tanto diz confiar, oscilar também no seu procedimento. Sabe por quê? Eles são humanos, não vamos condená-los, eles são humanos, e eu e você muitas vezes condenamos os outros, a atitude dos outros, mas esquecemos que nós somos tão humanos quanto eles. Nós somos tão passíveis de errar quanto eles. Então o povo mais tarde começa talvez a murmurar novamente, como murmuraram do outro lado. E você verá isso comigo, seguindo os estudos.
Eu volto ao título desta mensagem. Deus agirá assim por você. Você, meu irmão, e eu estamos na mesma situação que o povo de Deus. Nós estamos do mesmo jeito que o povo de Israel. Estamos andando nesta vida e colunas de água de um lado, colunas de água do outro. E Deus estabeleceu um caminho para passarmos nele. E a Bíblia diz que este caminho é Jesus. Mas não só temos a presença do caminho que é Jesus, como temos também a tocha, o pilar de fogo que é o Espírito Santo de Deus, que nos conduz para o outro lado. E esse outro lado se chama Canaã celestial. Às vezes nós erramos por olhar a grandeza do inimigo e aí apavoramos, como o povo apavorou. Mas muito maior é o nosso Deus. Os egípcios não aprenderam com a morte dos primogênitos? Então vamos aprender agora com a morte de todo o exército a reconhecer que Deus é Deus. E Deus quer que você e eu entendamos isto. Ele sim, respondendo a pergunta do título, Deus agirá sim por você. Deus agirá sim quando nós necessitarmos das mãos poderosas dele e nós aprendemos a glorificar o nome dele. Veja Isaías capítulo 12. Do versículo 2 em diante, você pode ler um se quiser, mas do versículo 2 em diante, diz: certamente Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação, foi Ele que decidiu salvar-me, Ele quis salvar-me, Ele quis batalhar a minha batalha, Ele quis estar ao meu lado. E a Bíblia diz: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. É mais de uma fonte que Deus tem para você com alegria tirar água dela. Toda situação que você passar, Deus abrirá uma fonte para que você beba daquela água e beba com alegria. E vós tirareis águas das fontes da salvação. Cantai e contai os seus manifestos, conte para todo mundo quem tem sido Deus para você, como Ele tem agido na sua vida. E cantai ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exultai e cante ao Senhor, pois Ele é o teu Deus, o teu Salvador. Regozije no Senhor, louve a Deus, engrandeça o nome dele e diz: Senhor, eu aprendi de que foi o Senhor quem decidiu por mim me abençoar, e eu vou cantar cada dia um cântico novo ao Senhor que fez maravilhas na minha vida. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Siga conosco. Amanhã, se Deus quiser, ir os próximos estudos. Já estamos chegando a 700 mensagens, né? Cada dia postando uma para você ter um regozijo em Deus. Deus te abençoe e abençoe a sua família, em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, gozoso, maravilhoso, né? Feliz de buscar a Deus. Deus abençoe você e família. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus é contigo. Até amanhã, se Deus quiser.